Olá, você está no C-Level Entrevista. É um programa de entrevistas da Folha de São Paulo. A gente está numa edição especial, que vai entrevistar os assessores econômicos dos principais candidatos à presidência da República. A nossa convidada de hoje é a Daniela Marques, assessora econômica do Flávio Bolsonaro. A Daniela é administradora, fez carreira no mercado financeiro, trabalhou no governo Jair Bolsonaro, foi braço direito do Paulo Guedes, depois foi presidente da Caixa, então tem muito a contar da experiência dela no governo também. Aqui ao meu lado, nessa entrevista especial, estamos com a Adriana Fernandes, que é repórter especial e colunista da Folha, e Diana Tomazelli, que também é repórter especial da Folha aqui em Brasília. Bom, Daniela, obrigada pelo convite, obrigada por participar da nossa entrevista. Eu queria começar contigo Obrigada. perguntando... Obrigada. Obrigada pelo convite, uma honra rever as três craques juntas. Pois é, estamos aí. Bom, seguinte, a gente vai começar com o fiscal, que talvez seja o principal problema econômico, né? A gente tem acompanhado bastante isso já há algum tempo, né? A crise fiscal e toda a dificuldade do país em reequilibrar suas contas. Eu queria entender um pouco a proposta de vocês para controlar as despesas do governo, para evitar, né, essa escalada da dívida pública e como que fazer, tornar essa proposta crível, uma vez que ali no final do governo Bolsonaro vocês flexibilizaram o teto de gastos, vocês tiraram gastos do teto de gastos, por exemplo, despesas judiciais do teto de gastos, enfim. Qual efetivamente é a proposta de vocês? Só vamos deixar claro, Mariana, a gente assumiu, e eu tive a honra de fazer parte do governo Bolsonaro na equipe do ministro Paulo Guedes, depois como presidente da Caixa. Assumimos o governo com uma dívida PIB de 75%, para ser mais exata, 75,27%, entregamos com 71,67%. Então, existe um consenso hoje. Esse governo, lembrando que a gente enfrentou uma pandemia, uma crise grave de saúde, o maior choque econômico que qualquer pessoa viva já viu e que nenhum economista e nenhum modelo de risco jamais conseguiu prever, uma crise que fechou o espaço aéreo do mundo, que parou o setor produtivo, que fechou o comércio, fechou o serviço, colocou as pessoas em casa por meses, né? Não foi por um dia nem dois, e isso a gente conseguiu, com um conjunto de medidas efetivas, gastar 700 bilhões de reais de forma temporária, não permitimos que as futuras gerações fossem condenadas em salvar vidas, empresas e empregos, e depois fechar 2021 com as contas no azul e entregar o país em 2022 com uma dívida PIB de 71,67%. Foram cortados, em março de 2019, via decreto, quase 20 mil cargos comissionados, e o PT assumiu agora o governo com 71,67%. Em junho de 2026, já está em quase 82% de dívida PIB. Dados do Tesouro com projeção do mercado, passado 2030, se não houver mudança de direção e de modelo econômico, a dívida engole o PIB inteiro, né? Então, a gente está num colapso absoluto de contas públicas, o que nos levou ao maior juro real do mundo e arrastou as empresas e as famílias brasileiras. São mais de 6 mil empresas em recuperação judicial, extrajudicial e falência esse semestre. Na pandemia, não foram nem 1.500, lembrando. E, principalmente, as famílias estão com em torno de 40% da renda comprometida em dívida e um endividamento para pagar contas básicas, principalmente, e não para consumo. Então, assim, o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado pelo atual presidente Lula, mencionou numa conferência do Santander, que eu também participei semana passada, que esse modelo econômico, né, e economia é uma ciência, baseado em expansão de renda e crédito, ele vê um esgotamento desse modelo
e uma necessidade de uma mudança de modelo, para um modelo que estimule demanda e produtividade. Quando você olha, apesar de ser um consenso de todos os economistas que pensam o modelo que levou todas as nações prósperas a crescer no mundo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Singapura, e até o Paraguai agora, e todos os países da América Latina que voltaram a crescer, Argentina, México e por aí vai, é um modelo baseado em estímulo do mercado, em facilitar que o mercado cresça, mas principalmente em ter as contas no lugar, para que você tenha um custo de capital decente, para que o país produza riqueza e cresça. Só se você olha o nosso plano econômico e o plano econômico do PT, as direções estão muito claras e opostas. Eles não veem um problema de gasto, apesar de todos verem, apesar de todo dia a gente acordar nos jornais com empresas indo à falência, Mas, e com Daniela, as famílias. desculpa te interromper. O programa do PT está explícito de fazer uma espécie de reforma do arcabouço fiscal, que é a regra que eles aprovaram em 2023, mas de alguma Eles não forma citam manter nenhum essa problema de. regra. Eles Isso, citam manter o essa arcabouço regra que é fiscal. inócua. Então, vamos falar Eles do não citam projeto. nenhum problema de gasto. Sim, eu vou chegar lá, Vamos Mariana. falar do Deixa eu projeto do terminar de falar, Flávio. obrigada. Qual que é o projeto do Eu tô Flávio? colocando, eu estou expondo a diferença, que é bom para quem está ouvindo entender a diferença de um pensamento econômico e outro, porque são extremos opostos. O programa do PT acha que não há um problema no arcabouço atual, tem que ter aprimoramento, e não cita em nenhum momento que há um problema no gasto público. Nós, ao contrário, priorizaremos e entendemos como, e é importante o brasileiro entender que esse não é um resultado de um Lula 3, Mariano, e eu tenho tentado arduamente trazer o que chama-se de política fiscal para a realidade do brasileiro e para que ele entenda por que o carrinho do supermercado está vazio e por que a família está endividada. Porque não há política mais social do que controle de gasto. Então, a gente fala muito no tecnês, e, na verdade, qualquer dona de casa entende que quando se gasta descontroladamente mais do que se arrecada, não adianta ficar emitindo um cartão de crédito com o outro para pagar a conta. E é isso que o PT está fazendo. Para Então, a colocar gente vai esses fazer. gastos sob controle novamente, qual que seria, assim, Posso terminar, por favor? eu Posso ia terminar, perguntar por se favor? Não, vocês para falar as medidas. Pois não. Eu posso terminar? Eu vou chegar nos eixos do nosso plano, se vocês deixarem eu terminar de falar. Agora, vamos lá. Obrigada. Então, que fique bem claro a diferença de pensamento econômico, a diferença de modelo econômico na ciência. Não há nenhuma nação próspera no mundo que tenha dado certo com esse modelo de pensamento que o presidente Lula propõe, e que não é só desse Lula 3, e sim resultado do 2, do de 1 a 1, do 2, do Lula 1, 2, 3, e de 18 anos de legado, que nos levou a maior juro real do mundo e ao maior imposto do mundo. Então, o Flávio Bolsonaro fez um compromisso de ainda, e não há país, e o país só não está desancorado, e a gente só não está em dominância fiscal tecnicamente, justamente porque a pesquisa está empatada, e existe uma probabilidade relevante de haver uma mudança de direção na política econômica, se não estaríamos, e todos os economistas alertam para uma recessão severa se não houver essa mudança de modelo, e o senador Flávio Bolsonaro se comprometeu com uma PEC ainda na transição. Ele é um senador com reconhecida capacidade de diálogo. Rogério Marinho, que é o nosso coordenador político, é um craque, liderou grandes reformas de Estado no Brasil, trabalhista, previdência, marco do saneamento, fomos colegas de governo, e a gente quer propor uma PEC com três eixos principais, na verdade, 4 eixos principais. O primeiro deles, eu tenho falado sobre criar um Conselho Superior da República, ou um Conselho de Governança Fiscal, como queiram chamar. Não há como controlar gastos se não trouxer os 3 poderes para a mesa e para o diálogo, num pacto entre poderes. Hoje mesmo está aí nos jornais o Supremo Tribunal Federal equiparando e aumentando em 22,5% isento de imposto de renda privilégios, né, de assessores e outros
pares de carreiras. Então, hoje, essa é só uma evidência anedótica de que os três poderes hoje ordenam despesas e só um tem a responsabilidade de controlar o orçamento, que é o Poder Executivo. A gente tem o judiciário mais caro do mundo, a gente tem o Congresso mais caro do mundo, e a gente tem uma estrutura de 38 poderes completamente analógica, cara, inchada, que precisa de ajuste. Então, essa autocontenção é absolutamente necessária, e sem a diálogo e sem trazer todo mundo para a mesa, com transparência em relação aos dados e a eficácia desse gasto, e trazendo luz ao problema, já existe uma instituição fiscal independente no Senado, e a ideia é que se traga transparência e dados para racionalizar a decisão e mostrar que o cobertor está curto e que será necessário cortar a carne e essa autocontenção, não tem que fazer o Poder Executivo, ou você pode juntar 300 economistas e técnicos que não vai ter poder nenhum de decisão. Então, a gente vê esse pacto e essa instância de diálogo como um passo absolutamente necessário, com a mesma tecnicidade e instrumentalização de dados que se tem hoje no Comitê de Política Monetária do Banco Central, onde a decisão é 100% orientada por números, e aí sim a gente ir para o Colégio de Líderes, na transição ainda, negociar uma PEC que envolve a revisão desse arcabouço fiscal, para que se tenha um mecanismo de controle de trajetória da dívida PIB revisado. Estamos ainda, nosso grupo tem um grupo grande de economistas estudando esse mecanismo e como a gente trava e gera confiança e credibilidade no arcabouço. Mas isso cardápio significa, técnico. desculpa, só para detalhar, isso significa uma regra de limitação de gastos vinculada a um determinado patamar de dívida? Se a senhora puder dar algum detalhe de como estão avançando as discussões. Isso significa uma trava de relação dívida-PIB, que pode ser escalonada ou não, mas está sendo estudado ainda e vai ser dialogado na via política. Assim Vocês já têm como o patamares de cardápio. referência? Não, ainda não, definido não, estamos discutindo. Que são só níveis de dívida que acionariam Quando esses o gatilhos segundo. ou teria também algum tipo de controle do gasto primário do governo? Você está mudando de assunto, Mariana. Não, estou Será falando uma a mesma revisão coisa do da regra. arcabouço para a criação de mecanismos de controle da trajetória dívida-PIB. Qual os economistas estão estudando para a gente levar uma proposta para o diálogo no Colégio de Líderes. Segundo pilar, um cardápio de corte de despesas focado em privilégios, regalias, fim de supersalários, corte de cargos comissionados, enxugamento de estruturas, corte de ministérios e por aí vai. O terceiro seria a gente reestruturar um marco para que a gente tenha governança e capacidade de reestruturar os ativos da União, e aí sim a gente teria uma parte do ajuste feito pela própria curva de juros, uma vez que se retoma a credibilidade e a confiança e os agentes antecipam e você tem uma inflexão da curva. Então, assim, alguns estudos que foram discutidos no Conselho Econômico da Fiesp, do qual eu faço parte, apontam que papers acadêmicos na economia, que um corte da ordem de 1,5% do PIB gera um ajuste na curva da ordem de 2,5%, lembrando que a despesa com juros é superior a R$1 trilhão, então estamos falando conta de padeiro, que cada um ponto são cerca de 100 bilhões de reais, o Brasil hoje está gastando 8 bilhões de reais de dívida em despesa com juros. Então, o modelo colapsou. A ideia é que o Flávio já se comprometeu, a gente tente negociar durante a transição e entre em 2027 com essa PEC para aprovação. Dani, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao que você falou da trajetória da dívida. Ela passa a ser a principal referência da política fiscal. Isso foi uma proposta que o próprio equipe econômica do ex-ministro Paulo Guedes chegou a colocar. Havia resistências dentro do próprio Tesouro Nacional a essa colocação da dívida como referência e mudando a meta fiscal, a dívida, o teto passa a ser a dívida e a meta fiscal, que
sempre colocada aí com muitas exceções, perde força, né, nesse arcabouço jurídico e regulatório da política fiscal brasileira. É isso? Ou vocês vão traçar uma meta fiscal? E se sim, qual seria o plano de vocês para colocar o superávit real já em 2027? Qual seria esse superávit? Adriano, como dizia o ministro Paulo Guedes, eu prefiro estar aproximadamente certa do que precisamente errado. Então, a gente já sabe a direção, eu já apontei a direção, e, de novo, existe a realidade dos técnicos e existe a via do diálogo político e a construção. Então, Brasília foi um aprendizado bastante relevante para mim e para todos os técnicos que fizeram parte da nossa equipe. Infelizmente, agora, estamos num governo que não é formado por técnicos, que é formado por sindicalistas, um governo aparelhado por partidos e indicações, um governo marcado por escândalos de corrupção. A gente está com um grupo forte de economistas, outros ainda que vão entrar. Estamos com um grupo fortíssimo de advogados públicos, alguns que trabalharam com a gente, técnicos do Tesouro de outras carreiras, colaborando, e a gente vai justamente ter um cardápio para construir essa fronteira eficiente entre aquilo que tem credibilidade técnica e viabilidade política. Essa é a combinação que aponta o Brasil para o futuro e bota o país para crescer. A senhora mencionou o cardápio, né, de medidas de corte de gastos, citando ali privilégios. Essas medidas, redução de ministérios também, se eu não estou enganada, essas medidas, embora possam ser meritórias, no frigir dos ovos, elas rendem uma economia um pouco tímida perto do todo do orçamento. Mas a senhora mencionou um ajuste de 1,5% do PIB. Eu queria entender onde exatamente seria, se já há pistas ou definições dessa direção, de onde que haveria mais corte de gastos para chegar nesse 1,5% do PIB. Um país que tem 761 mil imóveis, com valor contábil acima de R$1,5 trilhão de reais. Um país que tem 44 estatais que chupam 30 bilhões de reais por ano. Um governo que recriou 22.500 cargos comissionados, estando endividado. Um país onde juízes têm férias de 60 dias e mais 30 dias de recesso, custeados com dinheiro dos pagadores de impostos. Um país onde se endivida a inflação mais 8,5%, enquanto mais de 200 voos da FAB com um passageiro foram feitos, não tem moral para discutir nenhum outro ajuste, Diana. Então, assim, a gente viveu isso de novo. A passagem por Brasília é um aprendizado grande. Vocês lembram, na pandemia, o que foi trabalhar enquanto todo o setor privado reduzia a jornada e salário, lutava para preservar empregos e não fechar suas empresas, o que foi preservar integralmente o salário do funcionalismo público. Então, assim, se não for agora, quando será? Então, enquanto a gente não enfrentar essa discussão e essa autocontenção, não existe moral de nenhum governo, não existe moral da classe política, não existe moral da liderança do país para enfrentar qualquer outro tipo de discussão com os pagadores de impostos e com a população brasileira. Então, se não for agora, quando será? E se não formos nós, quem será? E se não for diante desse colapso de contas públicas, não será nunca mais. Então, não há de se falar sobre outros ajustes enquanto não houver uma reestruturação drástica dos ativos da União para que o patrimônio dos brasileiros passe a servir aos brasileiros. Obviamente que os recursos, todos nós sabemos, da reestruturação dos ativos não pode ser alocado na criação de despesa corrente, e sim investimentos estruturantes, né, e não repetitivos. Mas hoje, ele está indo pelo ralo e está sendo usado para servir companheiros e sustentam um projeto de perpetuação de poder do PT. Está no estatuto do partido a devolução de dízimo para o PT, e esses ativos envolvem créditos de dívida ativa em poder da PGFN, mais de 3 trilhões de reais, envolvem imóveis, que eu já mencionei, envolvem estatais, dependentes e não dependentes, envolvem contratos de petróleos que podem ser securitizados, envolvem contratos irrecebíveis da União,
e por aí vai. Então, a gente tem que colocar esse patrimônio a serviço dos brasileiros para que a gente possa, reduzir dívida e salvar as próximas gerações. 2, investir em infraestrutura. 3, ajudar que o brasileiro saia desse ciclo vicioso de endividamento e comece a construir um caminho de prosperidade, de se inserir nos mercados e de construir patrimônio, poupança, num grande programa de capitalismo popular, onde a gente está ressignificando a própria missão da Caixa no programa de governo, para que a Caixa faça um papel não só de porta giratória e operadora de programas sociais, mas também de motor de ascensão e orientação financeira do brasileiro, para que ele possa ser dono do seu negócio, para que ele volte a sonhar, para que ele possa construir dignidade para si e para sua família. Ô, Daniela, eu queria voltar, desculpa, a questão da pergunta que eu fiz, né? Não está claro para vocês se a dívida passa a ser o teto ou a meta fiscal será mantida. Isso é importante, porque vocês estão falando num ajuste que eu entendo que terá que ser rápido, porque, como você bem disse, você fez um diagnóstico de que há uma situação fiscal colapsada. Então, o ajuste ele precisa ser rápido e o governo Jair Bolsonaro, essas propostas de securitização, de venda de óleos, de imóveis, não é algo que se faça do dia para a noite. Então, tem que ter alguma medida aí mais rápida que possa ter efeitos já no primeiro ano. E é isso que a gente quer saber, quais são os planos. Eu já coloquei essas medidas, Adriana. Eu já coloquei essas medidas, me desculpa. Então, o É a seu criação ajuste do serão Conselho com de essas Governança medidas. para trazer o primeiro pacote de medidas na PEC, onde ontem mesmo, na Fiesp, o presidente Flávio Bolsonaro se comprometeu a ir para o chão do Congresso aprovar isso. É a gente trazer os poderes para a mesa de diálogo, para uma autocontenção, a gente revisar esse arcabouço criando um mecanismo de controle da trajetória, a gente enxugar a estrutura na largada, aquilo que é possível, e fazer um corte de gasto que vai ser discutido numa reunião de líderes. Não há outra via que não a da política. Essas medidas é que você disse que vão gerar 1,5 de ajuste no primeiro ano? Eu disse que vai ter a gente vai mirar um corte de gastos de 1,5. Vamos para o Congresso discutir. Por isso, vamos trazer os poderes para a mesa. São com essas medidas. Esses são os 4 eixos do pacote de medidas que a gente vai propor no início para recuperar a credibilidade e a confiança do Brasil. Há alguma dificuldade de vocês em detalhar? Há uma preocupação com o cenário eleitoral? Porque a gente está num debate de medidas. Está dada a direção, Adriana. Está dada a direção. A gente vai discutir a via da política. De entender. Eu não vejo a via da política. Não há outra via que não a do diálogo da política, e certamente a candidatura que tem o time político mais forte e que vai ter, com certeza, a melhor governabilidade para colocar as contas do Brasil no lugar é nossa. Só para a gente, já que a senhora falou que não tem problema, né, fazer esse detalhamento, a gente está aqui até para esclarecer o eleitor. Eu não tenho essa. Diana, eu não falei que não tem problema. Eu falei que eu não tenho como fazer. Quem vai fazer esse detalhamento vai ser o Congresso. É o que vai sair de lá e que vai definir. Eu não sou a mãe de nada. Mas o novo governo não vai levar uma proposta? Nós técnicos iremos propor um cardápio para que o presidente da República, Flávio Bolsonaro, e o coordenador político, senador Rogério Marinho, discutam no Colégio de Líderes, aonde haverá convergência. Assim como chamaremos e criaremos, a gente está propondo a criação de um Conselho Superior da República, trazendo os poderes na mesa num pacto para que haja uma autocontenção de gastos, para que se haja moral de discutir outros gastos com a população dentro da política, que é onde é. O Congresso é o representante legítimo da população. Nós, técnicos, temos um vasto cardápio. Você pode pegar, tem 300 economistas no país hoje, mesmo os que não apoiam a nossa candidatura, que têm um consenso sobre a direção, exceto os de esquerda.
Então, você Mas, pode por pegar exemplo, todas as outras candidaturas, assim como economistas como Armínio Praga, Marcos Lisboa e outros renomados, todo mundo aponta para a mesma direção. Nós muitos vamos para o deles Congresso debater. defendem medidas como desvinculação de benefícios, Isso. Por isso eu sou desindexação. otimista com a nossa candidatura, Diana. Mas Porque eu a queria nossa é a saber que vai se ter a candidatura governabilidade. endossa esse tipo de proposta, que acho que é isso que As talvez o eleitor nossas, se pergunte. as nossas diretrizes estão dadas, eu já falei quais são. Estão É, dadas, não há moral para discutir uma casta de servidores e privilégios e aviões, viagens, férias de 60 dias e outras regalias custeadas, dando tapa na cara dos brasileiros, de vocês falarem em outras medidas. Não falaremos. A gente vai para o chão do Congresso trazer todo mundo para a mesa para cortar na carne e fazer autocontenção. Depois a gente vai discutir o que sobra. tá. Senão não há moral e não há outra via que não a da política. Não há. A opinião dos técnicos é irrelevante, que não levar o cardápio. Por isso eu sou tão otimista com a nossa candidatura, porque certamente todas as pesquisas apontam que o Congresso será majoritariamente de centro-direita. Teremos um líder que é um político experiente, com 20 anos de vida pública, que é o Flávio Bolsonaro. Temos um craque, que é o Rogério Marinho. E, com certeza, a gente vai sair com um projeto que vai colocar o Brasil apontado para o futuro, tirar peso do cangote, em termos de juros, aliviar a parcela do brasileiro hoje, porque o juro do governo hoje está refletido no que as empresas pagam, e por isso estão quebrando, e na parcela que o brasileiro paga, e por isso falta comida no carrinho de supermercado. Então, pelo que eu entendi, vai ser só dada essas orientações e os detalhes virão só depois, quando vocês sentarem aí com os líderes. É isso, Daniela? Perfeito. A senhora já disse em outras ocasiões que, se eleito o governo Flávio Bolsonaro, vai manter a política de aumento do salário mínimo acima da inflação. O mínimo corrige a maior parte das despesas primárias do governo, incluindo benefícios previdenciários e assistenciais, como é o caso do BPC. Como conciliar essa medida com a promessa do tesouraço dos gastos públicos? Eu não disse isso, Adriana, eu não disse isso. Eu disse que não há moral e não há como se discutir medidas que mexam na previdência do salário mínimo, na entrevista do UOL, enquanto a gente vê o dinheiro do pagador de impostos ir pelo ralo nos ativos da União, em privilégios, excessos, cargos comissionados, carros e aviões e viagens. Foi isso que eu disse. Mas então Depois esses a gente temas vai discutir. podem vir, então, a ser alvo de discussão, de redesenho? Gente, 94% do orçamento está carimbado. Pode fechar a esplanada inteira, ele roda automático. Ué. Tem algum tema que... O Lula sequestrou o Brasil. Brasília sequestrou o Brasil. Espetou a conta em todos nós. Está aí. Está aí. A maior carga tributária do mundo, o maior juro real do mundo. E uma ilha da fantasia, que é Brasília, aumentando o salário de assessores do Supremo Tribunal Federal. E nenhum centavo de viagem cortado. Todo mundo viajando de avião da FAB. Por que não cortou o avião? Por quê? Por que a gente está pagando essa conta? Por que tem 10 bi de buraco no Correio e dava lucro no governo Bolsonaro? Essa pergunta que o brasileiro está fazendo. Daniela, tem algum Precisa recuperar a moral com o credor da dívida e precisa recuperar a moral com a população brasileira. É isso que a gente vai fazer, recuperar a confiança e a moral e apontar o Brasil para o futuro. A gente fez uma reforma da Previdência e ele arrombou, gastou tudo, buraco nas estatais, que davam 15 bi, apesar de agora é 30 bi de buraco, e agora vocês querem que a gente fale que vai fazer outra? Que moral ele tem? O presidente que é o caloteiro da esperança do brasileiro, que endividou todo mundo e arrastou todo mundo, 6 mil empresas quebradas, Casas Bahia mandando 3 mil, aí bota a justiça para mandar recontratar e amplia o custo do Brasil? É isso? Só para ficar claro... É um país que espanta as empresas do Paraguai por isso. Só para ficar claro, Daniela, então a senhora não disse que vai ter o aumento do salário mínimo acima da inflação, vai manter essa política. Isso não procede. Eu disse que só para ficar claro, que não há moral.
Eu disse que não há moral para discutir nada de salário mínimo e nem de previdência. Agora, Desculpa insistir nesse ponto, Daniela, mas é porque realmente é uma questão Vamos, delicada já e foi, gente. Vamos sensível. falar do brasileiro? Vamos falar do problema do brasileiro agora? Eu já Ok, coloquei. a senhora Tem uma falou chance da de gente estar corte. 100% errado, tem uma chance de estar 100% errado, que é continuar no plano do PT, e tem uma chance de mudar de direção e ir para o modelo que o próprio presidente do Banco Central recomenda. Sem Então, saber vamos falar de detalhes, futuro né, e da vida do Daniela? É isso que a gente está brasileiro? procurando, os Já dei os detalhes. detalhes, Mariano. Já dei os detalhes, Mariano. Mas a gente A muda de gente só queria, assunto, a a gente, gente a muda de gente queria assunto. esclarecer a A gente só questão do queria salário mínimo esclarecer. dos Isso é benefícios, política, mas Mariano. a gente muda Já de está assunto. esclarecido. A Já senhora está falou, esclarecido. a senhora falou que Já está o esclarecido. combate. Vamos Eu estou chamar os fazendo três uma outra poderes para a pergunta. mesa. Daniela, eu estou fazendo uma outra Desculpa, está com pergunta. delay. Desculpa, está com delay para mim. Está com delay para mim. Você está me ouvindo Está com agora? delay para mim. Está com delay. Tô. Pode falar. Perfeito. A senhora falou, né, que o combate a esses privilégios vai ser e outras despesas, né, que vocês julgam menos meritórias vão ser o foco inicial. Eu pergunto, então, se vocês vão cortar as emendas parlamentares que hoje consomem 50 bilhões do orçamento, uma quantia que é bastante significativa, ocupa espaço de outras políticas e que começou a crescer, ganhar corpo justamente ali no governo Jair Bolsonaro. Ótima pergunta. Por isso tem que ter um pacto entre poderes, de que a opinião da Dani sobre emendas parlamentares é irrelevante. Se a gente não trouxer os poderes para a mesa e discutir o cobertor curto a 6 mãos, e o Mas qual Congresso é vai ser a soberano na proposta? decisão, e as Qual vai ser a emendas são para proposta eles, de um está lá no eventual plano de governo governo. Flávio? A gente equalizar. Então, assim, primeiro que as emendas antes no governo Bolsonaro chamava de orçamento secreto, agora não chamam mais, que atingiram 70 bilhões de reais, né? Graças a Deus eu não faço parte das guerras de narrativas e eu sou técnica, né? Para compreender por que deixou de chamar de orçamento secreto. Mas, indo para a prática, eu acho que existe uma discussão sobre a transparência e a destinação desses recursos, e isso está lá. Acho que a inteligência artificial tem que estar a favor da transparência de qualquer centavo de uso do recurso público, e acho que, com certeza, essa discussão das emendas ela vai estar na mesa, nesse pacto entre poderes, nesse Conselho da República, para estar no bojo do mesmo cobertor curto das outras alocações, e vamos ver qual é a prioridade que se enxerga em relação ao Brasil, a gente vai levar as nossas. Bom, vamos mudar de assunto. A gente vai falar de escala 6x1, que é um projeto que o governo Lula está usando como vitrine eleitoral. O Lula está dizendo, inclusive, que pode aprovar até antes da eleição, né? A redução da escala 6x1. Mas você já disse em algumas entrevistas que acha esse debate inócuo e populista. Queria entender um pouco a posição sua, né, e da campanha do Flávio Bolsonaro sobre o fim da escala 6x1. Ninguém é contra o fim da escala 6x1, Mariana. É uma obviedade. Eu não sou contra, e ninguém é contra. O que eu acho é que esse não é um período eleitoral, porque, mais uma vez, o Lula mente para o povo brasileiro e não está levando o custo de produtividade que tem. E, principalmente, não leva opções para que o brasileiro tenha liberdade de exercer que tipo de contratação com o empregador ele tem. Hoje mesmo, falava aí o ministro da Fazenda de combater a pejotização. Então, agora eles vão arrumar mais um jeito de taxar e botar lá, dito por ele, que se você tem até 20% contratado pejotizado, não contribui, mas se tiver 80%, você pode, gerando outra taxação e outra. Então, eu não acho que essa ação cabível em período eleitoral, porque assim como se eu perguntar para o meu filho se ele quer jogar bola hoje ou ir para a escola, ele vai responder que ele quer jogar bola. Então, você é a favor da 6x1? Sou, sim. Agora, você pergunta para o mesmo cidadão, se você for perder o seu emprego, você é a favor ou contra? Vamos ver o que volta. Então, eu acho que é um debate, não é inócuo, ele é, mais uma vez, de oportunismo eleitoral de um presidente que mente
descaradamente para a população a 18 anos e promete coisas que depois têm um custo enorme de produtividade. Por isso, o custo Brasil é 1 trilhão e 700 bilhões de reais e custa quase 20% do PIB. E por isso, mais de 400 empresas estão indo embora para o Paraguai. Então, o trabalhador, coitado, ele é vítima de um governo que mente para pessoas que não têm, caem nessa lábia e nessa historinha de conversa. Então, não, eu sou a favor da 6x1, mas sou a favor também de quem quiser trabalhar 5x2, 7x7, 3x3, 2x2. Cada um tem liberdade de ser e fazer o que quiser. O governo não tem que interferir nisso. Eu cheguei aonde cheguei porque trabalhei muito. Aliás, agora, servindo ao Brasil, estou trabalhando de domingo a domingo, de graça, na campanha do Flávio Bolsonaro. Isso pode significar para alguns especialistas o enfraquecimento da CLT. A senhora pode explicar como seria essa negociação de horas de trabalho com o empregador, que seria uma alternativa à CLT? Não acho que essa é a discussão para agora, Adriana, de novo. Não pode parecer Acho que essa estranho, discussão não é uma discussão para agora. porque o eleitor, ele não, para decidir o voto, ele não quer Nós somos a ouvir as favor da propostas. liberdade. A Mas nossa isso, proposta é a liberdade. Está mas lá. isso O Rogério significa o Marinho quê? já apresentou um projeto alternativo. Está no projeto do Rogério Marinho, Então, alternativo. Mas se a esse senhora projeto é a puder. proposta do governo, não, do candidato Flávio Bolsonaro. Não entendi, Adriana, desculpa. Esse projeto do senador Marinho é a proposta que o Isso, eventual governo Flávio isso, Bolsonaro. É porque a gente isso. está aqui querendo discutir as propostas do eventual, se ganhar a eleição, senador Flávio Bolsonaro. No governo Bolsonaro, a desoneração da folha era uma promessa de campanha de 2018. Eu acompanhei bem isso, cobri o governo, e isso não se realizou. Quais são os planos para cortar cortar o custo das empresas com os encargos trabalhistas? Vai ter que ser gradual. Hoje o custo de um trabalhador formal chega a cerca de 2 vezes o salário que ele leva para casa. Tem que reduzir gradualmente, mas obviamente a gente vai ter que arrumar as contas. Então tem um trabalho que antecede, que é arrumar as contas. Vai ter que fazer um ajuste na reforma tributária, bota as contas no azul e aí vai transformando o excesso de arrecadação em redução de encargos sem retirar direitos. E aí, assim, para fechar o tema da 6x1, o que a gente defende, para ficar claro, Adriana, é que Brasília não defenda uma única jornada. Eu sou a favor da 6x1, de novo. O que eu não sou contra é ser uma canetada nacional. A gente defende liberdade, proteção ao trabalhador, negociação. Uma mãe que precisa de uma escala diferente, o cara que quer trabalhar no comércio, tem serviço que tem realidade distinta, dentro da lei, o trabalhador e o empregador podem construir a ponte. Então, assim, o que não dá é para você criar uma rigidez que mata totalmente a produtividade e que o resultado é uma revolução, é uma reforma trabalhista orgânica feita pelo próprio brasileiro, que é justamente a MEI e a PJ. Eu vi aí em Brasília o PSOL contratando assessor de comunicação, R$3.000 de salário, PJ ao MEI. Por quê? Porque não quer pagar os encargos que eles mesmos pregam. Então, assim, imposto sindical e encargo para você e liberdade para mim. Né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, é muito bonito você ficar enganando as pessoas vulneráveis, fazendo um discursinho e carocinha de Papai Noel, e depois isso tudo está refletido nessa debandada de empresas no Brasil e nessa quebradeira em série das empresas e um monte de gente desempregada. A desoneração, então, não é o foco inicial? Não, infelizmente não. Mas já tem alguma dica como é que vai ser? Mudar o sistema? Não. Ainda nessa temática tributária, Daniela, um dos pontos centrais do programa econômico do candidato do PL é o corte de renúncias. O ministro Paulo Guedes tentou fazer isso, né, com uma proposta que acabou não surtindo muitos efeitos práticos,
como foi a emenda constitucional 109, justamente muitas vezes porque há resistências no Congresso. Como vocês pretendem ou não avançar nesse tema? O que pode ser feito diferente agora para que haja uma eficácia maior desse tipo de medida? Vamos ter que revisar a qualidade fazer uma revisão da qualidade das políticas públicas, né? Existem umas que fazem um sentido, às vezes, por conjunturas específicas, setoriais. Se pegar o caso da JCP, por exemplo, ela foi criada na época da correção monetária e era um mecanismo temporário, né? Então, assim, a gente precisa reavaliar algumas medidas setoriais e, principalmente, o custo-benefício delas, para que a gente tenha priorização. Eu acho que a hora que o Brasil está na situação que está, de colapso, a gente, assim como as famílias estão tendo que fazer esse exercício, estão parcelando uma pizza, vai ter que ver o que gera mais resultado para a sociedade, para a criação de riqueza para o país e principalmente para o cidadão brasileiro. Por isso eu chamei da gente olhar do zero, né, e não estritamente um orçamento base zero. Por isso também acho muito importante a gente ter esse diálogo entre poderes à luz dos números, para que, de fato, essa revisão da qualidade das políticas públicas sejam feitas e a gente enfrente esse debate com a sociedade, e eu tenho certeza que aquilo que é melhor para o coletivo será apoiado. Na JCP seria o que exatamente? Acabar ou ajustar? Não, isso eu usei um exemplo. Hoje tem 600 bilhões de reais de privilégios tributários, tem coisas que não dá para mexer, como o Simples, a Zona Franca, você tem que criar mecanismos de outros alicerces de crescimento, né, para a área de Manaus, do Amazonas. Eu fui presidente da Suframa. Se não pode fazer o país andar para trás. A gente tem que ser, ou nenhuma região andar para trás. Tem que ser evolutivo e nada ser revolucionário. Mas há existem outros nesses 600 bilhões que precisam ser avaliados e levados a esse debate coletivo, se está valendo a pena ou se é a melhor destinação do dinheiro público ou não. Muito desses benefícios, incentivos, subsídios, se acaba que o Congresso acaba-se depois, logo em seguida, cria-se outro, por pressão também e fortemente dos lobbies que atuam no Congresso. A senhora falou que vai buscar o apoio dos líderes, que eles vão decidir. A senhora acha que os líderes que hoje apoiam um aumento desses benefícios por influência de lobbies, né? Isso foi um retrato do que aconteceu também, do que foi enfrentado pelo ex-ministro Paulo Guedes. Acha que tem condições políticas de fazer uma barreira a esses privilégios? Eu pergunto isso porque muitas dessas medidas requerem, na maioria dos casos, a aprovação dos parlamentares. E alguns parlamentares, Eu e creio que muitas dessas sim. lideranças estão no centrão. Eu creio que sim, Adriana. Todo povo emana do povo e cada um dos 500 deputados que estão lá foram eleitos pelo povo. Eu, como não tenho lobby nenhum e estou indo servir ao Brasil, largando a minha zona de conforto, meu emprego, vou vocalizar e vou para a imprensa dizer aquilo que a gente acredita enquanto governo. O que não dá é para você deixar que alguns setores ou que Brasília se sirva do Brasil, enquanto o Brasil inteiro e a população pagam a conta. Então, a gente vai fazer um esforço nessa direção, fazer um governo focado, e, de novo, por isso a proposta do fim da reeleição, porque a gente quer deixar um legado para o país e fazer um governo focado nas próximas gerações e, principalmente, que a população brasileira possa voltar a sonhar, a construir dignidade e futuro, e não seja mais enganada ou sequestrada por Brasília. A imprensa tem um papel fundamental nisso e, felizmente, hoje, quase 100% dos brasileiros têm celular.
E por isso a gente enxerga também a internet como a infraestrutura do futuro, porque na palma da mão ele vai ter acesso a serviço, vai ter acesso à capacitação, vai ter acesso à formalização de negócio, vai ter acesso a uma vaga de emprego perto, a gente vai conectar prefeitura, governos estaduais, Sistema S, Caixa Econômica, tudo num lugar só, para que o brasileiro esteja melhor informado, cheio de oportunidades, com serviços na palma da mão, um Estado conectado, mais eficiente e mais barato para o pagador de impostos. Essa é a essência de um governo que está organizado em torno da jornada do cidadão e do dia a dia dele, e não numa coleção de ministérios que empregam companheiros e não resolvem a vida de uma mãe que acorda hoje e tem uma corrida maluca, vai na prefeitura para conseguir uma vaga de creche, depois vai no Cine para se capacitar, depois pega 2 ônibus, tem o celular roubado, depois não consegue a medida protetiva quando é espancada pelo marido, depois ela não consegue a pensão do pai e do idoso no INSS, porque tem mais de 2 milhões de pessoas na fila, depois ela não consegue um microcrédito na Caixa, porque acabaram com o programa Caixa para elas, o juro está muito alto, e aí vai. Então, quando você integra tudo, e ela tem tudo num lugar só, acessível, porque é uma mulher com uma lista de problemas, nós somos mulheres, eu sou mãe, como a gente falava no início, cabe ao Estado e ao governo ser um motor para que ela cresça e realize seus sonhos, e também que a gente leve essas soluções na palma da mão e a política pública chegue de forma rápida e eficiente, integrando todos esses serviços. Você não precisa de ela ir em 18 postos diferentes que são caros e não funcionam, e ainda ela é vítima de algum tipo de violência no meio do caminho, e os bandidos continuam impunes. Ô, Daniela, O Brasil está ruim, o Brasil está ruim. Está todo mundo vendo que está indo para o buraco e que está ruim. Que a gente não tem segurança para andar na rua, quem pode anda de carro blindado e quem não pode anda com medo. Daniela, o governo Lula, nessa reta final aqui da eleição, lançou uma série de medidas para alguns públicos específicos, com crédito específico. Enfim, a gente tem falado do pacote de bondades, né, do governo Lula, crédito para motorista de aplicativo, crédito para microempresa, enfim, MEI. Eu queria saber se o governo Flávio Bolsonaro vai manter essas políticas de crédito subsidiado ou vai eliminá-las. O governo Lula taxou a blusinha, agora promete destaxar. Ele criou a Bet, agora diz que a Bet é um problema. Ele enrolou todo mundo nessa gastança dele no maior juro do mundo e agora diz que desenrola. E agora vai prometendo, está gastando uma pandemia, numa tentativa desesperada de se reeleger, e está todo mundo, felizmente, o Brasil está acordando e vendo que não funciona, e que a gente está indo para o buraco. A hora que 6 mil empresas quebram, não é a Dani que está falando, está aí o resultado, está aí. A hora que bate recorde de assassinato de mulheres em um semestre, pode fazer o discurso que quiser para nós, Mariana. Não está funcionando. Não está funcionando. Mas vocês vão revisar isso? Então, a gente vai. Não, a gente vai. A gente vai reformular. Então, lembrando, eu fiz quando fui presidente da Caixa, o programa Caixa para Elas, que era um programa focado na inclusão financeira de mulheres, levando formalização, microcrédito, enfrentamento à violência, tudo isso. Eram coisas estruturantes. 40 milhões de mulheres foram impactadas em 5 meses. O PT fechou tudo, 1.000 agências inauguradas, uma ferramenta de aplicativo, 200 carretas, barco no Chico Mendes, encerra. Vamos voltar. A gente vai reestruturar, tem que fazer, e parte do recurso da reestruturação dos ativos, assim como fizemos o Pronamp e o FGI, onde o governo atuou como fiador de micro e pequenas empresas, a ideia é a gente fazer um grande programa, tem várias medidas sendo estudadas, para que a gente seja fiador, e não só seja fiador, como use toda a força da Caixa, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, para fazer um grande programa de recomposição da capacidade financeira do brasileiro, para que eles limpem o nome, para que eles consigam, além de baixar os juros, controlando a contas, que já aliviam um pouco, a gente consiga reorganizar a vida do brasileiro usando parte do patrimônio dos próprios brasileiros para isso, como instrumento de garantia para alavancar as soluções. Não, porque o desenrola não funciona, enrola todo mundo.
Mas então o Não, que porque o que é desenrola isso? não funciona. Mas o que que O é? desenrola é uma chupeta de bateria em alguém que Sim, chupa a sua bateria toda. sim, Daniela, mas o que que seria esse plano de recuperação da capacidade Mas financeira um dos programa, brasileiros? Pode um dar programa de recomposição. de que forma? Não, o Flávio vai dar. Vai ser bacana. Mas Vai ser para mais de 100 milhões de uma pessoas. direção. Mas é uma Hã? renegociação O de desenrola só dívidas? É teve, uma o renegociação de desenrola teve dívida? também. Vai ser uma reestruturação completa e uma recomposição da capacidade financeira envolvendo inserção nos mercados, formalização, reestruturação de dívida e entrar num ciclo, sair do ciclo de endividamento e entrar num ciclo de poupança. Então vai Mas ser o um que que ele é programa diferente? O não que de que ele curto pode ser prazo, diferente? O que que ele pode ser diferente eu do não vou, que... você vai saber. Meu Vai papel é ser muito perguntar, diferente. Daniela. E a gente está Eu aqui em sei, busca de mas que eu as não propostas vou, cheguem tá aos legítimo. eleitores, né? Mas se a senhora puder só, a senhora Uhum. mencionou várias A frentes, gente né? vai Renegociação de usar, a dívidas, gente vai formalização. usar A senhora isso. citou mais Vai alguns, se ser puder. focado na reestruturação da dívida. Vão ser várias medidas, não é uma. É um grande programa de recomposição da capacidade financeira, em parte usando recursos da reestruturação dos ativos da União. Então, o patrimônio que hoje está sendo usado pelos companheiros vai ser usado, em parte, para os brasileiros. O Venda de governo vai ser imóveis. fiador Venda de para imóveis, é essa isso. reestruturação. Venda de imóveis. Reestruturação de ativos, Adriana, reestruturação de ativos, O todos. ministro Paulo Guedes O tinha que uma é proposta Gente, reestruturação deixa de eu acabar de. de falar, por favor. Deixa eu acabar de falar. Deixa eu acabar de falar, Pode por falar, favor. Daniela, estamos todo Obrigado, ouvidos. obrigado, obrigado. Então, de novo, a gente está ressignificando a missão da Caixa, do Banco do Nordeste e da Amazônia, para que deixe de ser um banco operador da política pública. Hoje operam-se todas as políticas, Bolsa Família, BPC, INSS, folha de governos estaduais, parcerias com prefeituras, e a gente vai fazer uma grande reestruturação, usando estruturas não só de fundo garantidor, mas orientação financeira, mutirão em carretas, espaços dedicados nas agências, barcos, capacitação do time da Caixa, inteligência artificial, para que haja não só porta de saída para esse ciclo de endividamento, como acumulação de patrimônio, incentivo à acumulação de poupança, incentivo à formalização das empresas, microcrédito, e a gente quer que o informal vire formal, que o MEI vire micro, que o micro vire pequeno, pequeno vire médio e o médio vire grande. Então, vai ser um grande programa de mobilidade social. Essa é a prioridade máxima do governo Flávio Bolsonaro. A gente está fechando detalhes e ele vai comunicar em breve. Havia uma discussão lá no governo Bolsonaro de reunir esses imóveis eventualmente no fundo e usar parte desse dinheiro para fortalecer programas sociais, como era o caso do Auxílio Brasil na época. Esse plano passa também por isso, usando esses recursos para fortalecer os benefícios sociais? Na verdade, vai ser usado justamente não só os imóveis, mas então, quando a gente fala ativos da União, tem esses créditos, né, de dívida ativa em poder da PGFN, tem os imóveis da União, tem as próprias estatais, tem contratos de petróleo que podem ser antecipados e outros recebíveis, então são mais de 5 trilhões de reais em ativos, onde a ideia é que 1/3 da realização desses ativos sejam utilizados justamente não para criar despesa permanente, que não pode, a gente não pode usar receitas extraordinárias para criar gastos permanentes, senão a gente contrata uma bomba, mas sim para a gente usar justamente para ser um motor de ascensão das famílias brasileiras, e a gente quer ser medido pelo crescimento das famílias e não pela perpetuação das famílias na pobreza. Então, é um programa estruturante, de longo prazo, para que se retome o caminho da prosperidade, que o brasileiro volte a sonhar e que ele possa sair do vermelho, sair dessa situação de endividamento, se recompor
e, de novo, ter uma rampa econômica para crescer, seja do estágio que ele está. É um grande programa de capitalismo popular até ele conseguir ter uma casa, ter um carro, abrir seu negócio, enfim, realizar seus sonhos. Daniela, você falou antes, né, da questão de o governo Lula ter aumentado os gastos, sobretudo agora nesse ano de eleição, turbinando o crédito. Durante as eleições de 2022, o ex-presidente Bolsonaro ele também aprovou algumas medidas que aumentaram o teto de gastos e até algumas medidas de crédito, né? A senhora, na época, era presidente da Caixa e lançou um crédito consignado para os beneficiários do Programa Auxílio Brasil, liberando ali cerca de 5 bilhões entre o primeiro e o segundo turnos, que gerou, inclusive, questionamentos do Tribunal de Contas da União. Eu queria saber o que diferencia aquele que foram período arquivados, né? Vamos ser de... correta, Ediano, na pergunta? Vamos ser correta Ok. na pergunta? Ok. Geraram questionamentos não legítimos, dado que o regulador era o Banco Central, questionamentos eleitoreiros que foram arquivados por falta de evidências e provas. Obrigada por ser factual. Se você fizer a pergunta detalhada. Eu queria saber o que diferencia esse período do que houve em 2022 na sua visão, se aquelas políticas, se elas se mostraram acertadas ou se foi um equívoco mesmo. Acho que a senhora já respondeu. Não, eu acho que a consignação do Bolsa Família foi uma política pública aprovada pelo Congresso Nacional, que é soberano na discussão. Existia uma discussão válida se isso era superendividar a pessoa de baixa renda ou não, mas está claro, e hoje mais claro ainda, depois do governo Lula, boa parte dos cartões do Bolsa Família estão na mão de agiotas. Então, quando isso está lá no debate da política pública, o Congresso aprovou, entendeu-se que era um mecanismo, para dar fôlego para um beneficiário que é informal já. Então, assim, eu fiz uma pesquisa enquanto presidente da Caixa, mais de 70% dos beneficiários têm alguma outra atividade que não o Bolsa Família informal, um trabalho informal, uma venda informal, e usariam os recursos do consignado para comprar mercadoria, para vender ou investir no seu negócio. Então, se você tem uma dívida num agiota ou a 17% ao mês contratada e você oferece um crédito a 3,5% ao mês, que foi aonde foi estabelecido por portaria do Ministério, não pela Caixa, o teto da operação da política pública, obviamente sobra 10% de juros numa dívida de R$2.000, sobra R$200 a mais para o cara gastar no supermercado. Então, assim, não cabe ao presidente da Caixa discutir a política pública, o Congresso é soberano nessa discussão, aprovou, a política foi regulamentada e depois o Banco Central autorizou e 12 instituições financeiras se credenciaram para operar, entre elas a Caixa. Então, o mercado é soberano e eficiente, todas operaram na mesma taxa, então não houve nenhum subsídio ou prática eleitoreira na operação e, principalmente, gerava um alívio grande para famílias que já estão e agora continuam muito mais endividadas, dado a elevação de juros que o Lula causou nessa família. Então, assim, o que foi feito ali foi absolutamente em rigor com as normas do banco, com as normas do Congresso, com as normas do Banco Central, com os limites de crédito, não houve nenhuma interferência e, por isso, foi imediatamente arquivado esse processo. E se você perguntar a minha opinião pessoal, eu sou a favor dessa política pública, de você permitir ou criar mecanismos para que as pessoas saiam de dívida cara para dívida barata. Hoje, milhares de brasileiros, não só beneficiários de Bolsa Família, mas de outros programas, estão na mão de agiota. E, infelizmente, o próprio Brasil, quando a gente faz um leilão do Tesouro, a IPCA mais 8,5 não aparece ninguém, está indo para a mão do agiota. O Brasil é hoje alvo de uma série de tarifas sobre produtos brasileiros e as pesquisas mostram que os eleitores... Desculpa, gente, eu vou ter que sair. Essa é a última pergunta, sair, Daniela. Tá? É a última Vamos lá. pergunta. O Brasil é hoje alvo de uma série de tarifas Eu vou entrar em outra. sobre produtos brasileiros
e as pesquisas mostram que os eleitores colocam a culpa nos Bolsonaros. Como vocês vão lidar com isso sob o ponto de vista político e econômico? Bom, o presidente da República é o Lula. Então, quem é responsável por dialogar e negociar comércio exterior e com os outros países, o Brasil hoje está isolado, é o Lula. Então, o Lula cria uma narrativa falsa de soberania, e para mim, soberania, Adriana, é você poder abrir seu negócio, soberania é você poder andar na rua, soberania é você poder falar no seu celular aqui na Avenida Faria Lima, sem tomarem por trás. Soberania é eu poder botar meu filho numa escola católica e não proibirem de ter missa, eu que sou católica. Soberania é eu poder fazer uma célula de oração na minha empresa sem o Ministério Público aparecer. Então, o cidadão brasileiro não tem soberania hoje, não. O governo quer interferir em tudo, inclusive na imprensa. Por isso a gente também está propondo um tesouraço na censura. E se você quer ter liberdade de opinar nas suas redes sociais, no seu jornal, preservar as suas fontes, eu acho que o projeto que protege e defende isso é o nosso. Daniela, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que campanha é uma corrida, então você deve estar cheio de compromisso. Então, muito obrigada por explicar o plano, o projeto econômico do Flávio Bolsonaro aqui para a gente. A gente está muito agradecido. Viu? Boa sorte. Eu que agradeço o espaço e contem comigo sempre. Um beijo, bom estar com Obrigada. vocês. Obrigada. Obrigada.